Nesse vídeo eu vou falar sobre árvore de decisão aplicada ao direito. O que é uma árvore de decisão? A árvore de decisão é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado que permite subdividir gradualmente os dados até um nível de afunilamento satisfatório para obter a resposta desejada em termos de probabilidade. Bom, como o próprio nome sugere, uma árvore de decisão tem uma estrutura de uma árvore, invertida, em que no topo está o tronco, né? Está o que nós chamamos de nó raiz, ali vai o atributo principal, o atributo mais importante para responder a questão. Depois vão os demais atributos ou variáveis, tá? Em ordem decrescente aqui. Então nós vamos crescendo a árvore para baixo, colocando os atributos de cima para baixo conforme a sua ordem de importância, tá? Para ilustrar, imagine a situação de uma pessoa que vai ao seu escritório, imagine que você é um advogado, uma advogada, alguém vai ao seu escritório e diz que um parente está sendo processado por tráfico de drogas. E você, naturalmente, vai fazer uma série de perguntas. Né? Então, conforme a resposta que a pessoa vai dando, você vai fazendo novas perguntas. Então, a pergunta vai mudar, geralmente, com base na resposta à pergunta anterior. Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Imagine que alguém trouxe esse caso hipotético que eu acabei de falar e você perguntou qual é a vara. Imagine que naquele fórum só haja duas varas, primeira vara, segunda vara. Tá? Então, dependendo da resposta, você faz uma seguinte pergunta. Se foi a primeira vara, você foi droga, que tipo de droga? Tá? Se foi a segunda vara, você pergunta, ele é reincidente ou não reincidente? Tá? Ele tem antecedentes ou não? Então, tudo bem? Agora, imagine que a pessoa respondeu que é maconha ou cocaína, ou respondeu do outro lado que era crack. Dependendo da resposta, você vai fazer uma outra pergunta, por exemplo, porque se for maconha ou cocaína, você pode entender que a reincidência é o fator mais importante a ser levado em consideração em seguida, ou se ele está preso ou não. E depois, se ele diz que é reincidente para maconha ou cocaína, você avaliou que a quantidade é a questão mais importante. Então, a árvore de decisão nos permite chegar a uma resposta em termos de probabilidade com base em perguntas subsequentes aqui, tá? Basicamente, o que ela faz é particionar, dividir a base em subconjuntos para que possamos construir essa árvore e chegar às respostas. Então ela tem um aspecto, primeiro, guloso. Você tem que colocar aqui no topo o atributo mais importante. Nós vamos verificar daqui a pouco como chegamos, como calculamos, né, qual cálculo que fazemos para concluir que, por exemplo, vara é o atributo mais importante. Tá? Ele vai de cima para baixo e ele também tem um aspecto recursivo. Você tem que, a cada etapa, você reavalia todos os atributos com base na resposta à pergunta anterior. Tudo bem? Então vamos lá? Então imagine que nós temos esse dataset, você pode acessá-lo nesse link que está aí no comentário e aqui no próprio slide. São 279 decisões de segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a pessoa foi condenada por tráfico de drogas em primeira instância e apelou pedindo desclassificação de tráfico para porte de drogas. Tá? Então, e aí está o desfecho processual da segunda instância. Nós temos aqui as características que eu anotei: a quantidade de droga, a quantidade em gramas da droga, a câmara, o tipo da droga e os antecedentes e a própria decisão em si. Tá? Então, veja que eu coloquei só a 16ª e a 11ª, tá? Para droga eu só coloquei maconha e cocaína, e antecedentes aqui só está sim, mas tem na base completa de 279 casos, tem não também, tem não sem antecedentes, tá? Então, nós vamos trabalhar, por quê? Porque é mais fácil trabalhar com só duas categorias para fins didáticos, tá? Nós não vamos trabalhar por hora com a quantidade, nós vamos olhar para ela só mais para frente. Vamos trabalhar com câmara, droga e antecedentes. Qual desses três deve ocupar o topo da
da árvore, tá? Ou o nó raiz. Então aqui é a mesma base. Então vamos lá. Nós podemos vir aqui e pegar antecedentes e verificamos um número, tá? Ó, o número de providos para quando a pessoa tem antecedentes é 173 e o número de improvidos é 76. Quando a pessoa não tem antecedentes, o número de providos foi 24 e improvido foi 6. Por outro lado, para droga, ó, quando a pessoa foi acusada por tráfico de maconha, você tem aqui 81 para providos e 34 improvidos. Por outro lado, nós temos 116 improvidos, 48 improvidos, tá? Então, o próximo passo é dizer, peraí, vem cá, além desses dois, tem também câmara. Qual dos três vai no topo, tá? Então, nós vamos usar um cálculo chamado a impureza de Gini, tá? Em poucos minutos eu mostro isso para vocês. Mas por hora vamos colocar um tema interessante que é a chamada impureza, tá? Se você notar, nenhum caso, presente nesse exemplo, por exemplo, reincidente ou antecedente, a decisão é sempre 100% condenação ou absolvição. Chamamos esses nós de impuros, porque há alguma incerteza sobre eles. Se, por exemplo, casos de tráfico que caiam numa determinada vara são todos julgados procedentes, dizemos que aquele nó é puro, isto é, não há incerteza em torno do comportamento daquela vara. Tá? Nossa tarefa é calcular o grau de impureza de cada nó. Quanto maior a impureza, maior a incerteza envolvendo aquele nó a respeito do desfecho processual. Tá? Um dos métodos mais populares é calcular o valor de Gini. Tá? Existem outros, existe entropia, mas o mais popular, porque ele é bem simples, é o Gini. O valor de Gini tem esse nome em homenagem ao estatístico italiano Corrado Gini, que contribuiu para a formulação desse cálculo e também dá nome ao coeficiente de Gini, que é uma medida de desigualdade social. Então, cuidado para não confundir. Quando for procurar na internet, não confundir. Mas o Corrado Gini foi aquele que deu nome a ambos. Tá? Então, o valor de Gini, né, para o nó, ele é sempre 1 menos a probabilidade de positivo ou condenação ou absolvição, depende do que você considerar como classe positiva ou negativa, ao quadrado dessa probabilidade menos o quadrado da probabilidade da opção contrária, tá? Absolvição, provimento, procedente, vai depender aí do que você considerar. Mas o importante é que sempre tem duas classes, uma classe sim ou não, provido, improvido e assim por diante. Então vamos lá. Basicamente, generalizando, Gini é 1 menos o quadrado da probabilidade de uma classe menos o quadrado de 1 menos P. Tá? Agora já estamos em condição de usar essa fórmula para aplicar a esses dados. Então, pegamos aqui os antecedentes, tá? E simplesmente calculamos 1 menos 173, tá? Ou 1 menos 173, o quadrado de 173 sobre 173 mais 76. Então, calculamos aqui o Gini desse nó, tá? Quer dizer, calculamos aqui a probabilidade desse nó e elevamos ao quadrado. Depois, pegamos o Gini a probabilidade desse nó, que é o quê? É 76, dividido por 173 mais 76, que está aqui. Tá? Então, vamos lá. Dá 73, esse cálculo vai dar 0,24. Agora, precisamos olhar, tá? Olhamos só para esse. Né? Agora vamos olhar para esse aqui. Gini antecedentes, não. Agora vamos olhar para cá. Então é 1 menos 24, dividido por 24 mais 6, isso aqui tudo elevado ao quadrado, menos o quadrado de 6 sobre 24 mais 6 dá 0,32. Então calculamos de cada um. Tá? Depois disso, nós calculamos a impureza de Gini para cada nó. Para obter a impureza total de Gini para ambos os nós, isto é, para antecedentes, calculamos a média ponderada das duas impurezas. Tá?
Vamos lá. Então, a média, como é que se calcula a média ponderada aqui? Pega o total daqui e divide pelo total de casos. Tá? 173 mais 76, 249, dividido por 279 casos. Multiplicado pela impureza de Gini daquele nó. Mais 24 mais 6, 30, dividido pelo total de casos, 276, multiplicado pela impureza de Gini daquele nó. O resultado dá 0,412. E temos que fazer isso com as demais variáveis, com drogas e com câmara. Tá? Naturalmente, para fins didáticos, não precisamos fazer aqui todos um a um. Basta, eu vou dar os resultados. De antecedentes dá 0,412, de droga dá 0,415, de câmara dá 0,279. Tá? Quantidade eu não vou falar agora, eu vou falar mais adiante. Tá? Porque nós não vamos usá-los. Então agora com esses valores nós começamos a construir a árvore. Câmara deu o menor valor, né? Câmara deu o menor valor. Podemos aqui começar o particionamento recursivo. Então colocamos câmara como o principal nó, o nó raiz. Se for a 16ª, aí com base nesse subconjunto de dados, calculamos o Gini de droga e de antecedentes novamente, tá? Calculamos e aí podemos ver que antecedentes foi em, né? Isso tem um valor menor, tá? Tá? Vamos lá. Então, só um minutinho. Tá aqui. Deixa eu só repassar, porque acho que eu pulei alguma coisinha aqui. Isso. Aqui temos isso. Agora, sabemos que aqui é antecedentes, né? Chegamos à conclusão de que era antecedentes. Aqui temos o quê? Depois vamos olhar para drogas agora, o que resta. Faz sentido? Drogas, vamos ver. Droga deu 169, antes tinha dado o quê? Um valor maior, acho que 192, não é? Então, nós temos aqui que impureza para drogas é menor do que a impureza para antecedentes na anterior, então ela pode ser mantida. Agora, por outro lado, na 11ª Câmara de Direito Criminal, nós temos aqui de antecedentes foi 0,92, mas a impureza para droga foi de 0,375, então ela é maior, então não podemos seguir, é melhor manter, ficamos aqui. Então o nó de folha fica aqui, antecedentes, enquanto que aqui nós continuamos seguindo, tá? Até drogas. Se houvesse mais variáveis, poderíamos continuar calculando, tá certo? Então basicamente é isso. É assim que se constrói uma árvore de decisão, tá? E é justamente nesses nós de folhas que nós teremos as probabilidades preditas, tá? Bom, como a impureza de Gini para a droga é maior do que a nó do anterior, antecedentes é mantido como nó de folha, tá? Então, agora que nós vimos como construir uma árvore, vamos olhar para a situação em que há mais de uma classe. Por exemplo, nas câmaras, na realidade o número é sempre maior, né? Você não tem só a 16ª e a 11ª. Nessas situações, nós temos que calcular o Gini para todas as combinações possíveis, exceto a que inclui todas as classes. Então, olhamos para a primeira Câmara de Direito Criminal versus todas as demais, tá? Depois olhamos para a primeira e segunda verso todas as demais. Depois olhamos para a primeira, segunda, terceira verso todas as demais e assim por diante, tá? Claro, na mão isso é quase impossível fazer quando há muitas classes, tá? Teria que ser via computador mesmo. E a impureza para variáveis quantitativas, mais complicado ainda. Por quê? Porque nós temos que ordenar os valores, calcular a média de valores contíguos, por exemplo, 0,9 e 1,66 deu 1,280, depois 1,66 e 5 deu 3,30 e assim por diante, tá? Calculamos essas médias, calculamos a impureza de Gini para cada uma e é ela que vai servir como ponto de corte da base. O menor Gini encontrado para a quantidade na base 279 é o de 0,39, cuja média é 35,7, tá?
A média é 35,7. Então nós vamos olhar para os casos menores que 37,5, com menos de 35,7 gramas, e casos com mais de 35,7 gramas. Tudo bem? Basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado, e nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre outros algoritmos e sobre outros aspectos importantes de Machine Learning aplicada ao direito.